Olá rapaziada moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto de hoje é o Me Explica, pedido pelo Pedro Alcântara, e a dúvida dele é: o Bootstrap, ele tinha duas maldições em Piratas do Caribe 2? Desde já peço a você que se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seu amigo que gosta de Piratas do Caribe e que talvez gostaria de assistir todos os vídeos que são produzidos aqui. Lembrando que agora no mês de março tem o Março da Companhia das Índias Orientais e eu gostaria de estar convidando você para estar assistindo a todos eles. Lembrando que logo no primeiro dia nós teremos um vídeo ao meio-dia ensinando a fazer o chapéu do Sr. Cutler Beckett, e ainda no mesmo dia, só que às 19 horas horário brasileiro, nós teremos um vídeo falando sobre a vida do Cutler Beckett, o que fez ele se tornar essa pessoa. Quer conferir? Dá uma olhada aqui no canal a partir do dia 1º de março. Mas já se inscreve para saber e ativa o sininho. E mais uma coisa, se você puder, tiver condições e estiver afim de estar patrocinando o canal, pense em estar se tornando um membro. Existem algumas classes que você pode estar se tornando, pode ser um marujo, um imediato, um capitão ou até mesmo um lord pirata. E a partir disso você pode estar auxiliando o canal nessa questão financeira. Desde já, um muito obrigado a todos os membros que já estão fazendo parte do canal. Pois bem, já é dito em Piratas do Caribe que o Bootstrap ele acabou participando da tripulação do Barbossa e que nessa questão ele acabou pegando uma moeda e enviando para o filho dele. E em Piratas do Caribe 2 ele acaba aparecendo com aquela maldição do Davy Jones. Mas será que ocorreu um momento onde essas duas maldições aconteceram ao mesmo tempo? É o que nós vamos falar no vídeo de hoje. E para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos âncoras. Abrimos as velas, recolhemos âncoras e vamos para o vídeo. Desde já, desculpa se vocês escutaram ruído de fundo, é porque eu tive que ligar o ventilador aqui no quarto. Pois bem, em Piratas do Caribe a gente acaba descobrindo que o Barbossa, quando ele esteve servindo ao Jack, ele acabou realizando um motim. Nesse motim, no caso, ele acabou dando o nome dele, ele acabou se tornando capitão e acabaram deserdando, jogando o Jack para fora do navio, lá naquela ilha. Infelizmente, nesse monte, o Bootstrap, sim, fez parte do motim. Tanto que ele até pede desculpas para o Jack pela parte dele no motim realizado no Pérola. Mas acontece uma situação onde o Bootstrap acabou se redimindo, ele acabou não gostando mais, ele percebeu que aquilo era errado. Foi uma questão momentânea. Ao mesmo tempo que ele acabou fazendo o motim, ele percebeu que aquilo era errado. E principalmente ele percebeu mais ainda quando a maldição acabou atacando eles e vendo que as histórias que o Jack contava que o tesouro poderia fazer mal para eles não era mentira, não era brincadeira, ele estava falando sério. E por ter feito exatamente o que o antigo capitão dizia para não fazer, eles acabaram puxando para eles a maldição. Nessa questão, o Bootstrap não só aceitou a maldição, como também percebeu que aquilo ali era um preço por ter feito o que tinha feito e queria que todo mundo ao seu redor passasse exatamente por aquela mesma maldição, porque nenhum deles acabou baixando a cabeça e vendo que tinha errado. Não, eles simplesmente continuaram felizes da vida, gastando todo o tesouro. Então o que ele fez? Ele acabou pegando uma das moedas que ele acabou roubando diretamente da arca, colocou num envelope, colocou numa embalagem ou simplesmente embrulhou e enviou para a Inglaterra. Ao enviar para a Inglaterra, ele estava destinando aquela moeda para o seu filho, mas não simplesmente como um objeto que o seu filho poderia guardar, mas sim uma forma de garantir que ninguém conseguiria quebrar aquela maldição, porque ninguém sabia como era o seu filho. Então eles teriam de pesquisar, eles teriam de procurar por todo o mundo. Quando Barbossa descobriu a traição, ou melhor dizendo, a segunda traição do Bootstrap, nesse caso agora uma traição a ele acabou mandando que a sua tripulação pegasse o homem, amarrasse em um canhão e jogasse o canhão nas profundezas esmagadoras do oceano. Lembrando que as pessoas que passam pela maldição do tesouro azteca, elas sentem dor, elas sentem sede, elas sentem fome, elas têm diversos problemas, mas já que eles estão com a maldição, não conseguem morrer. Nesse caso, o Bootstrap ficou lá no fundo, amarrado naquela bala de canhão, sem poder se movimentar, provavelmente por dias e dias e dias e semanas, e sabe, até meses. Enquanto isso, o Barbossa gastou, percebeu que não queria mais a maldição, foi atrás do tesouro e as histórias de Piratas do Caribe começam. Mas enquanto eles não encontravam todas as moedas, o Bootstrap continuava amarrado e parado ali. Como ele mesmo fala para o Jack, o peso da água me amassando, me esmagando, sem poder me mexer, sem poder morrer, Jack. E já que ele estava ali parado, qualquer alternativa para fugir dali era excelente para ele. E como nós bem sabemos, o universo acaba conspirando para aquilo que muitas vezes a gente mais deseja acaba acontecendo.
mas não da forma como a gente queria. Então, percebendo o sofrimento de um homem em meio ao mar que estava sofrendo durante dias, semanas, meses, o Davy Jones faz uma pequena passagem próxima ao corpo do Bootstrap Bill. Quando ele faz essa passagem próxima ao corpo do Bootstrap Bill, ele acaba aproveitando que o cara tá ali amarrado e fazendo todo aquele julgamento dele. Você teme a morte, você teme a escuridão do abismo, todas as suas ações reveladas, todos os seus pecados punidos, posso lhe oferecer uma fuga. 100 anos servindo como marujo. Você quer servir? E assim como diversas outras pessoas, o Bootstrap aceitou o acordo. E aí, ele simplesmente se ligou ao holandês voador. E a fisionomia dele ficou péssima. Isso porque, como eu já falei em um outro vídeo também aqui no canal, se você quiser dar uma conferida aqui no card, as pessoas que estão trabalhando no holandês voador, a alma delas, o corpo delas, pouco a pouco é consumido pelo navio, pouco a pouco é consumido pela maldição, e dessa forma começa a criar algas, começa a criar buracos do corpo, animais começam a se aproveitar da tua pele, e com isso, aos poucos, tu vai se transformando naquelas criaturas que a gente vê no holandês voador. Mas, como eu falei, o Bootstrap ficou alguns tempos ali, ficou um tempo ali embaixo d'água, mas a busca pelas moedas demorou muito mais do que apenas alguns meses. Perceba que, na cena inicial de Piratas do Caribe 1, a Elizabeth acaba vendo o garoto vindo na madeira, certo? Vindo ali naquele pedaço de tábua, e aí ele é trazido a bordo e aí é mostrado que o navio dele pegou fogo. A gente não sabe há quanto tempo ele estava com a moeda antes de estar naquele navio. Mas acredita-se que ele deva ter ficado pelo menos um ano com aquela moeda antes de ter tentado procurar o pai dele. Mas a Elizabeth acaba revelando que ela reconhece o navio, ela o viu há 8 anos na travessia da Inglaterra. E sabendo que fazem 8 anos que ela viu o Pérola Negra, fazem 8 anos que o rapaz deveria ter aquela moeda, que aquela moeda está fora do alcance do Barbossa. E por isso fazem 8 anos que o Bootstrap está com as duas maldições, no mínimo 8 anos. Vamos dizer que ele ficou um ano debaixo d'água, ali até que o Davy Jones resolvesse lá pegar ele e colocar no seu navio. Ele ficou no mínimo 8 anos com a maldição do holandês voador e com a maldição do tesouro azteca. Então é aquilo que eu falei em um outro vídeo também. O Davy Jones, ele, naquela questão, se ele ficasse com a maldição do tesouro azteca junto com a maldição que ele já tinha, ele já ia ficar horrível. Agora imagina o Bootstrap, a fisionomia que ele tinha em Piratas do Caribe 2 quando ele vai recrutar, quando ele vai chamar a atenção do Jack. Imagina aquilo ali, mais mal e acabado. Mas aí vem um ponto que também é parte desse Me Explica. Que o Bootstrap em questão, em Piratas do Caribe 2, ele não estava com as duas maldições. Isso porque a maldição do Tesouro Azteca acabou no fim de Piratas do Caribe 1. E entre Piratas do Caribe 1 e Piratas do Caribe 2 deve ter ali um espaço de no mínimo um ano. Então, um ano para todo o casamento dar certo, para tudo acontecer, e aí eles serem interrogados pelo Lord Carter Beckett logo depois. Mas também um ano pro Jack estar viajando aí pelos mares. Um ano para ele estar aproveitando Pérola Negra antes de estar sendo chamado pelo Davy Jones. Então nessa questão, logo no início de Piratas do Caribe 2, o Bootstrap não tem mais a maldição. Ele só possui, entre 672 aspas, ele só possui a maldição do holandês voador. Mas por mais que desse filme pra frente ele não tenha as duas maldições, sim, existiu um momento ali, um intervalo de no mínimo 8 anos, onde ele possuiu a maldição do tesouro azteca e a maldição do holandês voador. As duas maldições combinadas em um ser humano só. Ou seja, o sofrimento em dobro. Porque, como eu já falei em outros vídeos também, ele possuía sede sem poder saciar, possuía fome sem poder se alimentar direito para saciar a fome. Ele sentia o frio, mas não morria de frio. Ele sentia calor, mas não morria de calor. Ele poderia ser açoitado, poderia ser desmembrado, e mesmo assim o seu corpo teria toda a dor, mas ele não conseguiria morrer, e dessa forma ele continua seguindo a vida dele até ali, sim, em Piratas do Caribe 2, ele chegar numa situação onde ele pensa, tá bom, se alguma coisa acontecer comigo, finalmente eu posso morrer. Por mais que eu acredite que ele não queria morrer antes de pelo menos ver que o filho dele estava bem. Então, respondendo a sua pergunta desse Me Explica, o Bootstrap, ele acaba ficando com as duas maldições em Piratas do Caribe 2? Não, mas antes de Piratas do Caribe 1 existiu ali pelo menos um intervalo de 9 anos, vamos dizer. Durante esses 9 anos, ou melhor dizendo, no início desses 9 anos, ele acaba enviando uma das moedas aztecas para o filho dele, a tripulação acaba percebendo, acaba amarrando ele inteiro, não é só o cardaço dele, a bota dele,
num canhão, amarra ele inteiro no canhão, joga ele e ele fica sofrendo lá embaixo. Durante 8 anos ou melhor dizendo, durante alguns meses, ele acaba sofrendo lá embaixo até que o Davy Jones passa por ele e acaba oferecendo esse pacto. Ele faz o pacto com o Davy Jones, a cena inicial de Piratas do Caribe 1 acontece onde Elizabeth acaba vendo o Will com uma moeda, mas aí a tripulação do Barbossa não consegue a moeda ainda. Existe um intervalo daquela cena até o início real de Piratas do Caribe com aquele pesadelo da Elizabeth de no mínimo 8 anos, e durante esses 8 anos, sim, aí o Bootstrap teve as duas maldições, a maldição do Tesouro Azteca e a maldição do Holandês Voador, mas assim que finaliza Piratas do Caribe 1, as maldições são encerradas, ou melhor dizendo, a maldição do Tesouro Azteca é encerrada, e com isso o Bootstrap passa a ter só a maldição do Holandês Voador. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar para seus amigos, me siga nas minhas redes sociais, mas principalmente no meu Instagram, @cup.maicon. Fica ligado, porque agora, lembrando, 1º de março tem 2 vídeos já para você estar conferindo, e durante todo o mês de março nós vamos estar falando sobre a Companhia das Índias Orientais. Caso você possa, tenha condições e tenha a autorização para estar se tornando membro do canal, muito obrigado mais uma vez a todos os membros que estão cada vez chegando mais. E até o próximo dia, onde eu terei um vídeo falando sobre Piratas do Caribe, sobre um mês inteiro tematizado num pequeno ponto, mas que esse ponto vai se expandir bastante, vocês vão perceber. Não tire os olhos do horizonte, ou não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo e tchau! Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, Davy Jones vai lembrar.